Bom dia, tudo bem? Mais uma quinta-feira chegando. Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa Mentoria da Saúde. Hoje, como sempre, mais um tema extraordinário para vocês. Hoje é a saúde do homem que eu vou falar, tá bom? A gente vai falar sobre próstata. Mas não é só do homem não, porque muitos homens têm muita dificuldade, tá, de conversar a respeito dos seus problemas. Então vai servir para vocês, mulheres, também ajudarem os seus maridos, parceiros, namorados, a ver se eles realmente têm algum problema. E pergunte a eles, porque normalmente os homens têm muita dificuldade de comentar a respeito. Próstata, algo muito importante para nós homens, tá? E que a gente tem que esclarecer. Eu vou fazer uma lida, mas no final eu vou fazer minhas considerações para ficar bem atento o que é importante saber sobre a próstata. Primeiro, próstata é uma glândula masculina, tá? Que tem em torno aproximadamente de 20 centímetros cúbicos de tamanho, com um peso aproximadamente de 20 a 25 gramas, tá? Mas com a idade, a gente vai tendo um aumento fisiológico dessa próstata, que a gente chama de benigno, nem sempre é maligno, tá bom? Então, é uma glândula localizada lá perto, né, da bexiga, abaixo da bexiga, por isso que tem muita gente que tem dificuldade de urinar quando ela está aumentada de tamanho, e a gente vai explicar o porquê disso. Então, é uma glândula importante para o homem, que a gente tem que saber como cuidar bem dela. Quais as principais causas de problema da próstata? A gente classifica em três. Uma prostatite, uma inflamação aguda que pode ser crônica, causada principalmente por uma infecção bacteriana proveniente principalmente do intestino, mas ela é muito rara. A mais comum é uma hiperplasia prostática benigna, tá? Que todo homem pode ter, sim, é muito comum, que também é benigna, como o nome já diz, não há preocupação, que também tem correções. E o famoso, né, que ninguém gosta de escutar essa palavra, câncer, né? Câncer de próstata. Hoje a gente vai desvendar isso, vai saber como funciona e como tratar uma hiperplasia e um câncer de próstata. Para você ter uma ideia, o câncer da próstata é o único que se apresenta de duas formas, tá? Latente, que é o detectado através de uma autópsia, uma biópsia, né? E é evidente clinicamente, pode ser pelo toque no urologista. Mas a probabilidade de um americano ou um brasileiro morrer de câncer, de causa de um câncer de próstata, é de apenas 3%. Eu vou dizer por que o 3% não é tão importante quando você souber que tem outros problemas muito maiores. Então, não é algo muito, assim, comum no brasileiro e no homem, né, no geral. Agora, se você tem um câncer de próstata, é só 3% a chance de você ter. Mas se você tiver, a chance de você ter um sério problema, né, e morrer por isso, né, ter câncer, é de apenas 16%, tá? E somente 7% vão produzir metástases. E isso é muito importante a gente saber. O que é metástase? São células que se espalham pelo organismo e que vão produzir outros cânceres derivados daquela célula principal, tá? Então a metástase é mais perigosa do que o próprio câncer. Para você ter uma ideia, normalmente quase que 95% de todos os cânceres que matam são os metastásicos, não são os cânceres primários. Então não é o câncer primário que é a preocupação, e sim a metástase desse câncer. Por isso que a próxima a gente vai conversar a respeito, vou fazer as minhas considerações também no final, para vocês tomarem cuidado com o tipo de tratamento a seguir. Para você ter uma ideia, 70% dos pacientes com diagnósticos com câncer que se submetem a uma prostatectomia total radical, quer dizer, vão lá e fazem uma cirurgia total, tirando toda a próstata, ocorre essa tomada de decisão nas próximas 48 horas. Por que eu falo isso novamente? Porque a próstata que vai ter um câncer é um câncer que cresce lento, progressivo, que demora muitos anos, tá bom? Então, essa decisão de remover uma próstata cancerígena cirurgicamente em tão curto período não é adequado. Tem que se pensar, fazer outros diagnósticos, porque nem sempre o câncer realmente está presente. Sabia que a principal causa de morte entre os pacientes com câncer de próstata não é a próstata que mata, e sim problemas de doenças cardíacas, coronárias, né, infartos. Então, não é mesmo o próprio câncer que pode causar a morte do paciente com câncer de próstata.
Então não há necessidade de fazer cirurgia de imediato, tá? Agora, como que a gente vai fazer um diagnóstico de câncer de próstata? Pode ser através de uma biópsia, pode ser pelo toque retal ou por uma ultrassonografia transretal. São os 3 diagnósticos principais. Tá? A escolha vai variar também de acordo com a clínica. Agora, uma relação, a gente quando fala de câncer de próstata, a gente fala de próstata, a gente fala do marcador dessa inflamação, é o PSA, tá? É um marcador da inflamação da próstata, e depois eu vou explicar também porque ele não é tão fidedigno assim. Por exemplo, se você tem um PSA até 4, né, ou melhor, até 4, você tem 15% de chance de ter um câncer de próstata. Mas se você tem um PSA de 4 a 10, esse percentual sobe para 25%. Mas se está acima de 10, a chance de ter câncer de próstata é 67%. Mas não se preocupem, não fiquem preocupados com isso, porque muita coisa a gente vai conversar a respeito. Por quê? Porque o PSA tem suas limitações. Então, o exame específico da próstata, aquele exame de sangue do PSA, é muito inespecífico. Para você ter uma ideia, ele não detecta corretamente um câncer de próstata. Ele também não distingue entre um câncer de próstata lento ou agressivo, rápido. Ele também detecta a menos de 4% dos cânceres de próstata. Então ele não é muito específico. Eu vou dizer por que a gente está falando tanto do PSA. Ele foi desenvolvido na década de 60, mais de 60 anos atrás. E ele era considerado na época, e foi desenvolvido como se fosse o Papa Nicolau masculino, né, o esfregaço. A mulher faz o preventivo, e o homem foi desenvolvido então o PSA como se fosse um marcador específico para a gente tentar diagnosticar esse problema da próstata. Porém, foi feito um estudo com mais de 660 mil homens, um estudo de mais de 15 anos, de 10 a 15 anos, né? E nesse estudo comprovou que eles não conseguiram demonstrar nenhum benefício baseado no PSA como diagnóstico de triagem desses pacientes. Então, não é porque o seu PSA está elevado que você vai ter câncer de próstata. Pode ter outras causas ali também, tá bom? Então não se preocupe se PSA está elevado. Tem que descobrir a causa, o problema, a origem dessa elevação. Agora, a próstata, ela se divide em tecidos, né? As células prostáticas. Basais, secretórias, células troncos e estromais. As células que podem causar, né, o câncer, elas são epiteliais, que são as células basais e secretórias. Né? Então é ela que pode causar um crescimento anormal dessas células epiteliais, que está na área basal, né, e secretória. Já a hiperplasia prostática maligna, que é o aumento do volume da próstata, ocorre no crescimento das células estromais da próstata. Qual é a diferença de uma da outra? Todo o crescimento periférico, irregularidade periférica, é maligno. Por isso, quando faz o toque retal, quando o médico percebe que tem uma irregularidade da parte periférica, circular externa, ele suspeita desse câncer de próstata. Já no caso da hiperplasia prostática benigna, o crescimento é central, né? Então, por isso que quem tem uma hiperplasia prostática benigna começa a ter dificuldade de micção, de urinar, o jato fica curto, ou então tem aquela vontade iminente de fazer, né, ir ao banheiro e de repente sai pouco, o jato fica dificultoso. Então isso aí é uma periferia, né, e a parte central, e o câncer é periférico. Uma coisa que tem quando você tem uma hiperplasia prostática, não significa que você tenha câncer. Normalmente é o contrário. Quem tem hiperplasia não tem câncer, e quem não tem hiperplasia tem maior risco de ter câncer, ok? Agora, todo homem, a partir dos 50 anos, deveria sim fazer um controle regular, fazer, né, um exame com urologista, fazer uma avaliação, né, do PSA, né, principalmente se tiverem riscos na família. Alguns raros cânceres de próstata não elevam o PSA. Às vezes você pode ter um PSA normal, mas tem um câncer ali, né, que está latente. Mas também o PSA normal não exclui nem a presença do câncer da próstata. Então, para que tanta preocupação com o PSA? É bom fazer, mas também não esperar que ele vai te dar todo o diagnóstico. A biópsia. Eu gosto muito de falar sobre a biópsia. Muitos médicos, profissionais de saúde, solicitam, na dúvida, a biópsia de próstata. Depois eu vou deixar minhas considerações finais. Para você ter uma ideia, a biópsia da próstata, na busca de câncer, é diferente dos outros órgãos.
nódulos da próstata, a recomendação é baseada no nível de PSA. Mesmo com a biópsia, a perfuração da próstata, normalmente se faz de 12 a 18 perfurações, mesmo com o diagnóstico do anatopatológico, ainda eles levam em conta o nível do PSA, que não é fidedigno. Então, não se preocupe, tá? Mas ao contrário da mama, que tem nódulos, a próstata não produz nódulos. Então, para que você vai fazer biópsia de um órgão que não produz nódulos? Você não vai pegar nada, né? Para você ter uma ideia, a cada 6 punção, você pega 0,5% do tecido prostático. Se você fizer 18 perfurações, é 1,5%. Quer dizer, depois de 18 perfurações, você vai ter só 1,5% de chance de fazer um diagnóstico de câncer, que te pode levar a um grande problema de saúde. Tá bom? Agora, riscos na família, né? Mesmo com a biópsia negativa, não exclui câncer de próstata. Agora, risco de desenvolver câncer de próstata dobra se o pai tem e aumenta 7 vezes se 2 ou mais da família tiver. Tá? Então, se você tem o seu pai que teve câncer de próstata, a chance de você ter aumenta em 100%, né? Dobra essa chance. Agora, se tem o tio, tem um primo, mais alguém na família, isso multiplica por 7, tá bom? Então, tem que ficar atento ao histórico familiar. Agora, uma coisa que eu gosto de falar aqui, pacientes com câncer de próstata, tratamento agressivo, por exemplo, descobriu que tem câncer de próstata, tá bom? E se você fizer todo aquele tratamento quimioterápico, excerese, rescisão total, a sobrevida dele é de 6 anos. Agora, se você fizer um tratamento baseado em plantas, fitoterápicos, a sobrevida é de 19 anos, mais de 3 vezes. Não há necessidade de fazer nada agressivo. O corpo não gosta, o organismo não gosta de nada agressivo. Outra coisa que eu gosto de falar é sobre a testosterona relacionada com a nossa próstata. Muitos médicos, muitos profissionais de saúde associam a testosterona ao câncer de próstata. Isso não é uma verdade, tá? Tem estudos desde a década de 70 que diziam que a testosterona era cancerígena e que o nível elevado de testosterona aumentava o nível do PSA. Só que esses estudos foram depois descobertos que foram falsificados, foram adulterados. Os novos estudos comprovam justamente o contrário. Então vamos lá. Baixo nível de testosterona não protege contra câncer de próstata. Na verdade, aumenta. Tá? Então, se você tem uma testosterona baixa, o risco de você ter câncer de próstata é muito maior do que se tivesse uma testosterona elevada. Tá? Altos níveis de testosterona não aumentam o risco de câncer de próstata. Sim, comprovado, não tem nada a ver testosterona e câncer de próstata. Tá? Tratamento com testosterona não aumenta o risco de câncer de próstata, mesmo entre homens que já têm alto risco para isso. Mesmo que tiver pessoas na família que têm câncer de próstata, se você fizer uma reposição de testosterona, se necessário, esse risco não aumenta, e sim reduz. Tá bom? Agora, tem um porém. Pacientes que têm câncer de próstata metastásico e em quem foram administrados terapias de baixar o nível de testosterona, são medicamentos que bloqueiam a testosterona, esse sim tem aumento de risco de câncer de próstata, né, ou recidiva, quando fizer a suplementação de testosterona. Portanto, hoje, não somente testosterona não aumenta o câncer de próstata, como também é um agente terapêutico. Então, quer prevenir seu câncer de próstata? Mantenha a sua testosterona elevada. Agora eu vou deixar minhas considerações finais. Para mim é a parte mais importante. A próstata é um órgão muito delicado, tá? Muito sensível, que o ideal é não encostar. Deixa ela no lugar dela. Para de ficar se preocupando, fazendo, né, biópsias. E por quê? Porque primeiro que a próstata não produz nódulo. É uma glândula que não produz nodulações. Então, para que você vai fazer biópsia, punção de um tecido que não há nódulos, não produz nódulos? É totalmente desnecessário. E é aí que vem o perigo. Quando você tem uma próstata, ela tem uma cápsula. E essa cápsula, se estiver lá dentro, não vai atravessar nada para fora. Agora, se você fizer o favor de fazer uma punção, você vai fazer o quê? Uma perfuração nessa cápsula, que vai permitir que células que estiverem malignas vão sair pelo corpo,
causando metástases. Então, eu sempre falo, não é necessário fazer biópsia. Biópsia é totalmente desnecessário para qualquer diagnóstico de próstata inflamada ou não. Então, cuidado. Pense em 2, 3, 10 vezes antes de fazer uma punção de próstata. Próstata, ela aumenta com a idade. Não tem nada a ver problemas, né? Assim, por exemplo, eu vou dar uma dica. Você não vê adolescente, adulto jovem com câncer de próstata ou hiperplasia prostática benigna. Mas por que a próstata está aumentando nos homens? Foi feito um estudo, né, que todo homem que passar de 90 anos, todos, 100%, terão câncer de próstata. Porém, o câncer de próstata é um câncer muito lento, ele tarda em média 20 anos para te incomodar. Então, para que mexer nele? Deixa, e a gente vai trabalhar em cima da suplementação, correção e desintoxicação do organismo, porque é aquele velho exemplo. Se você tem um órgão doente do seu corpo, vamos fazer uma analogia. Faz de conta que seu corpo é um aquário e os seus órgãos são os peixes que estão dentro desse aquário. Se tem um dos peixes doente, suponhamos que esse peixe seja a sua próstata. Se você tratar aquele peixe, você acaba perdendo aquele peixe. Mas se você tratar o aquário, você recupera aquele peixe. Então, se você eliminar a próstata, não significa que você resolveu um problema de câncer. Porque o câncer não é a próstata. O câncer é o corpo onde a próstata estava habitando. Então, tratar cirurgicamente, agressivamente um órgão não significa que resolveu o problema. Talvez você tenha aumentado o risco no seu organismo. E quando a gente tem próstata aumentando de tamanho, é sinal que os níveis hormonais estão alterados no seu organismo. E quais níveis hormonais são esses? Por exemplo, a hiperplasia prostática vem decorrente de uma perda de testosterona. Então o homem vai perdendo a testosterona por vários motivos, né? O principal é a estrogenicidade, os disruptores e os agrotóxicos. Então essa perda de testosterona faz com que o organismo tente compensar aumentando a sua dehidrotestosterona, que é muito mais potente que a testosterona, 5 vezes, mas que causa inflamação. Tá? Então quando você tem uma perda de testosterona no corpo para compensar, aumenta a dehidrotestosterona. E ela é uma das principais causadoras de inflamação e hiperplasia prostática. Então, como que você corrige? Reduzindo a dehidrotestosterona e aumentando, suplementando a sua testosterona. Na jogada tem também nossos estrógenos, a estrogenicidade, as intoxicações. Como eu falei, é o aquário. Quanto mais límpido for, mais limpa for a água do seu aquário, mais vida e oxigênio terá seus peixes. Ok? Então, essas são as considerações finais. Não indico fazer biópsia em nenhum momento. Tem muitos outros estudos relacionados, muitos outros tratamentos alternativos. Tá? Converse com seu médico. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vocês, mulheres, ajudem seus homens, porque eu sei que os homens entram, o mudo sai calado. Dificilmente eles comentam alguma coisa, principalmente quando o problema está relacionado a eles. Eles têm muita dificuldade de comentar alguma coisa. E para vocês, semana que vem, já que eu falei da saúde do homem, eu vou falar da saúde da mulher. Então eu vou falar sobre mamas, câncer de mama. Fique atento, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Sou sujeito a sugestões também. Se vocês quiserem um tema diferente, só falar comigo, tá bom? Deixe meu contato, é o 45 999 17 9900. Uma excelente semana para todos vocês.